Olá, gente! Boa tarde! Estamos hoje iniciando essa nova proposta, né? Que é trazer umas aulas ao vivo para a gente poder estar discutindo a psicanálise, para a gente poder estar pensando na psicanálise de uma forma mais traduzida, menos difícil, digamos assim. Hoje eu vou iniciar aqui com vocês falando sobre as estruturas clínicas, porque foi o que vocês mais me pediram ontem aqui pelo direct. Então, a gente vai estar falando sobre as estruturas clínicas. Só, né, para poder explicar a vocês, assim, vão ser aulas bem pontuais, onde eu vou tentar passar o conteúdo para vocês de uma forma bem direta, bem objetiva, né, que é até um pouco diferente do que a gente está acostumado dentro da psicanálise, onde tudo é muito profundo, onde tudo é muito subjetivo. O conteúdo não vai deixar de ser profundo, mas eu vou tentar passar ele de uma forma didática, que em meia horinha ali, 20 minutos, a gente consiga absorver e ter alguns insights e ter algumas ideias que possam ajudar vocês a buscarem também outras referências depois. Tá bem? Então vamos iniciar. Oi, Laís. Oi, Regiane, que estão falando oi aí comigo. Mandem aí, tá, gente, para outros psicas, para outras pessoas que se interessam pelo tema. O que são as estruturas clínicas, né, gente? As estruturas clínicas foram propostas, assim, freudianas, onde quando ele estava começando ali, né, quando ele estava na clínica com os pacientes, ele começou a perceber que tinham determinados pacientes que eram ou não aptos à psicanálise, né? Então, quando ele propôs a questão da estrutura clínica, ele estava se baseando na ideia de fazer um diagnóstico diferencial, que é o que a gente faz quando a gente afere, digamos assim, a estrutura clínica do paciente. Esse diagnóstico diferencial ele acontece ali no momento das entrevistas iniciais ou do tratamento de ensaio, né? E as estruturas clínicas, ela fala da forma como o sujeito se posiciona no mundo, da forma como o sujeito atua no mundo, né? Ela fala das formas de defesa que o sujeito adquire, digamos assim, né? Frente às questões que vão surgindo ali. Então, quando a gente pensa nas estruturas clínicas, a gente está pensando em uma maneira de tentar sistematizar de alguma forma os traços, as performances, né? É como se fosse uma mesma essência em comum nas pessoas, né? Então, quando a gente fala de nós como neuróticos, a gente está falando de uma determinada estrutura que é a neurose, né? Hoje aqui a gente vai pensar em três principais que são as basilares para a gente poder ir aprofundando posteriormente nesse tema, que são a neurose, a psicose e a perversão. Vou passar por elas com vocês assim de uma forma bem esquemática, bem rapidinha e didática para vocês poderem absorver. Tô vendo aí algumas pessoas falando oi para todo mundo. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo e que vocês estejam gostando. Então, vamos lá. Para que serve, né? Antes da gente realmente falar sobre essas três estruturas clínicas, para que serve um diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico diferencial, ele é um momento onde a gente vai identificar no paciente traços estruturais a partir do discurso dele, a partir da atuação dele, a partir dos sonhos que ele traz, enfim, a partir do conteúdo que ele traz ali para o cenário da análise. Esse diagnóstico diferencial, como eu falei com vocês, ele acontece no momento do tratamento de ensaio, que é um período um período anterior à análise de fato, né? O Freud ele fazia o tratamento de ensaio, ele intitulava como tratamento de ensaio o período onde ele estava analisando se aquele paciente tinha ou não subsídios para poder seguir numa análise, né? Para poder dar conta de um processo analítico. Por quê? Porque naquela época o Freud ele entendia que só era possível, só era cabível, na verdade, a análise os pacientes que fossem neuróticos, né? Então, neuroses mais narcísicas, né? Então, assim, mais psicóticas ou perversas, enfim, que fugia ali ao espectro de uma neurose tal como a gente
estuda mais hoje, né, tal como ele propunha mais naquela época, ele não trabalhava dentro do setting analítico. Então, o tratamento de ensaio, ele tinha por objetivo realmente ver qual paciente poderia ou não seguir um percurso dentro de uma terapia. E nesse tratamento de ensaio é onde acontecem as entrevistas preliminares, né, que a ideia ali onde você vai estar realmente conhecendo aquela pessoa, identificando as demandas, identificando as questões principais. Você não faz interpretações, né? O analista não faz interpretações, ele só fala, a fala do analista é só no sentido de convocar aquela pessoa a dar continuidade à associação livre. Então, ele é um momento, assim, meio de incubação, digamos assim, né? A análise, de fato, ainda não está acontecendo, ela ainda não começou. Depois desse tratamento de ensaio, depois dessas entrevistas iniciais, é que o analista, vai dizer se aquele paciente pode ou não continuar na análise com ele. Isso tal qual Freud propôs, né? Estou trazendo aqui para vocês porque é importante para que vocês entendam o porquê das estruturas clínicas, né? Então, bora para as estruturas clínicas. Vamos começar pensando na neurose. A neurose, né, gente, assim, de uma forma bem esquemática, o que acontece? Na neurose, o conflito, ele se passa entre o id e o ego, né? Então, o ego, ele vai funcionar ali a serviço do mundo externo, barrando o que vem do id. Então, o desejo, ele vem do id para o ego, né? E o ego barra, e isso que é barrado, ele vai ser recalcado novamente para o inconsciente. Isso acontece porque esse desejo, essa fantasia, enfim, isso que emerge do id para o ego, ele é excessivo para o ego, né? E pelas questões que o ego coloca ali, ele precisa ser reprimido, ele precisa ser excluído. Então, a gente vai pensar que esse conflito ali, o conflito principal na neurose é o desejo que vem do id, encontra uma barra no ego e recalca de volta para o id, né? E isso porque o ego está a serviço do mundo externo. Então, o recalque, né, na neurose, ele é o principal mecanismo de defesa, ele é que age ali realmente para poder dar conta do que está acontecendo. Essa repressão, né, esse recalque que acontece é porque o mundo externo, para a neurose, tem uma influência muito grande, né, sobre o ego. Então, o mundo externo, com toda a realidade dele, com todos os dogmas, com todos os pressupostos, ele incide, ele recai sobre o ego e faz com que o nosso ego tenha que se nortear, né, tenha que se modelar as ações possíveis, recalcando o que é considerável incompatível, o que é considerado insustentável. Então, na neurose, a gente vai ter como a maior influência, né, a atuação do mundo externo. Então, isso é uma coisa importante para a gente poder pensar. Porque o neurótico, quem é o sujeito da neurose, né? O sujeito da neurose é aquele sujeito que abdica do que ele realmente deseja em prol do que o mundo externo exige dele, ou em prol do que ele acha que o mundo externo exige dele. Então, isso é uma coisa importante, né? Só que isso que é recalcado, isso que é mandado de volta para o mundo externo, né? Para o mundo externo não, para o inconsciente, isso insiste em sair, né? Freud já dizia que tudo que é recalcado é latente. Então, isso que volta, né? Isso que a barreira do recalque manda de volta, ele precisa sair. E ele volta em formas de sintomas, né? Então, isso que foi reprimido, ele não deixa de existir, ele não se extingue naturalmente, né? Os problemas não se acabam ali, digamos assim, né? Isso volta em forma de sintoma, e esse sintoma, no geral, é o que a gente tem contato ali no momento inicial da análise, né? Que é o que, no geral, traz a pessoa para o setting de análise, né? A queixa da pessoa. Esse sintoma, né, do neurótico, é importante a gente pensar que esse sintoma, ele sim prejudica a vida, né? Ele tem uma tendência a ser algo desconfortável, a ser algo que
traz um prejuízo para a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo todo sintoma ele tem um lugar de um ganho secundário, né? Por quê? Porque a gente vai entender que a dinâmica do sintoma ela acontece de uma forma a satisfazer, a realizar o desejo de alguma forma, no sentido de que toda vez que esse sintoma está em voga no sujeito, ele está satisfazendo o ego, né, por uma via não tão óbvia assim, muitas vezes, pela realização do desejo, né? Então, dá um exemplo de uma neurose obsessiva. Tá? Uma neurose obsessiva onde um sintoma de compulsão tenha sido gerado porque o sujeito repelia um comportamento, um pensamento sexual, à medida que ele repete aquele movimento compulsivo, inconscientemente ele lembra daquele ato que era o ato que era para ser reprimido. Então a gente vai entender que o sintoma satisfaz o desejo, né? O sintoma é uma via secundária pela qual o desejo pode se realizar no sujeito neurótico, né? Então é uma realização parcial inconsciente do desejo neurótico. Tudo bem aí para vocês? Espero que esteja sendo útil, né? Que esteja ajudando. Vai me falando aí nos comentários o que vocês estão achando. Eu tenho uma tendência a falar um pouco rápido, né? Talvez, não sei se está rápido demais para vocês, mas enfim, é a forma que as coisas acontecem. Estou aqui meio que associando livremente, pensando realmente com vocês. Ai, que bom, Camila. Ai, meninas, que bom. Fico muito feliz que esteja sendo legal. Então, agora vamos para psicose. Quando a gente pensa na psicose, ela atua de uma forma oposta à neurose. No sentido de que, na psicose, o que vai prevalecer são os desejos do id, né? A realidade externa na psicose, ela não influencia, ela não tem o peso que tem no id. Na neurose. Enquanto na neurose o sujeito abdica do que ele quer em prol do que ele acha que o mundo externo espera dele, na psicose, o que vai realmente atuar, o que vai realmente estar em voga ali são os desejos do id, né? Então, na neurose, se a gente fosse pensar numa cena meio, num esqueminha pra gente poder entender assim, estaria o ego e o mundo externo, e o ego barrando, recusando o que vem do mundo externo, né? O ego, ele recusa a realidade, né? Então, o conflito na psicose, ele se situa entre o ego e o mundo externo. Por quê? Essa recusa acontece porque o real, né, a realidade, ela é demais para o sujeito. Ela é lida, ela é sentida como insuportável. Então causa uma cisão, causa um movimento realmente de cindir, de ruptura entre o ego e a realidade. Essa ruptura, né, essa cisão, deixa uma lacuna muito profunda no sujeito, né, deixa uma lacuna muito grande, de modo que as alucinações, os delírios, eles atuam como uma tentativa do ego de dar conta dessa situação, de dar conta dessa falta, de dar conta dessa lacuna que foi criada ali naquele momento. Então, o sujeito da psicose, ele não consegue compreender o mundo externo tal como ele é, né? As normas da realidade, elas não são interpretadas da forma... na verdade, as normas da realidade, elas são interpretadas de uma forma muito singular pelo sujeito, né? Mas não como na real significação que ela tem. Então, o id, né? O ego da pessoa... O id da pessoa, na verdade, ele cria uma nova realidade, né? Ele transpõe a realidade, os desejos que ele tem ao ego, que são interpretados como reais, que são interpretados como, de fato, uma nova realidade, já que a realidade factual, a realidade do mundo externo, ela é recusada. Então,
o sujeito da psicose, ele se apropria, né, e ele lida fielmente com o desejo dele, né? O psicótico, ele é tido como o sujeito da certeza, né? Ele não tem dúvida sobre o que ele vive, mesmo que talvez dentro de um setting de análise, dentro de um estudo de caso, o analista possa entender aquele discurso como sem lógica, como irracional, como pouco real. Para aquela pessoa que vive aquela realidade, aquilo de fato é algo real, não existe uma dúvida quanto à veracidade daquele fato. Né? Ele acredita realmente piamente ali nos processos que ele vive, nas coisas que ele vê. A principal influência, né, na psicose é o id, né? É a principal influência que a gente tem nessa estrutura, e o ego, ele fica a serviço do id, barrando o mundo externo. Então, a gente vai entender que na psicose é esse movimento que acontece. Camila fez uma pergunta aqui. Só fico com a dúvida sobre esse processo de início preliminar. Se existem pessoas não analisáveis. Então, Camila, sim e não. Pro Freud, sim, existem pessoas que não são analisáveis. Eu acho que hoje isso vai muito mais do processo do próprio analista, né? Se a gente pensar num quadro de perversão, por exemplo, é um quadro que não é uma estrutura que no geral não comparece muito à clínica. Mas hoje a gente já trabalha, já tem muito conteúdo e muito pressuposto aí para poder estar trabalhando com quadros psicóticos que na época do Freud, por exemplo, era considerável como casos que não eram analisáveis, né? Todas essas neuroses mais narcísicas, tipo a melancolia também, eram considerados como quadros que não teriam um bom prognóstico, né? Então, acho que isso vai muito mais do o que o analista se sente ali disposto e apto a lidar e a analisar, do que necessariamente ser ou não ser analisável pelo sujeito em si, entende? Então, vamos seguir aí, vamos entrar agora na perversão, que vai ser a nossa última tópica dessa aula cápsula, digamos assim, de hoje. Então, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí, que à medida que eu for terminando de falar com vocês, eu vou respondendo. A perversão, né? A perversão, até agora estava explicando aqui a Camila, no geral, não é uma estrutura clínica que comparece muito ao setting, né? Assim, são poucas as situações mesmo em que um perverso procura a terapia. Por quê? Porque pro perverso não existe uma censura, né? Pro perverso, o superego, né? Se a gente pensar assim na estrutura do superego, ele não tem um sentimento de culpa. Então, se não tem um sentimento de culpa, não tem muita lógica ele procurar uma análise, né? A não ser que o desejo desse perverso seja ali, enfim, ver o sofrimento do analista, né? Causar realmente um desconforto no outro pelas situações que ele vai levar, pela fala que ele vai levar ali para o setting de análise. Então, o perverso, ele atua sobre a lógica total do id, né? Não existe uma censura, não existe um sentimento de culpa. A relação entre id e ego é uma relação de acesso livre, né? Os conteúdos, eles fluem com muita naturalidade. O sujeito, né, perverso, ele pode ser entendido, aí é um conceito até lacaniano, vocês, quem me acompanha aqui, sabe que eu não sou muito, né, do estudo de Lacan, mas é uma proposta que Lacan também trabalha muito, que é a ideia de desmentido da realidade, né, porque o perverso, ele entende a lógica, né, a lógica do perverso, ele entende o que vem do mundo externo, né? Mas ele nega. O desejo do perverso, ele assume uma posição prioritária, né? Então, nada pode se opor a isso, nada pode contrariar a isso. Então, o perverso, ele conhece
as leis, ele conhece as regras, ele conhece os códigos de conduta sociais, morais, enfim, mas ele não aceita, ele recusa. Então ele cria ali para ele uma lei que favoreça realizar o próprio desejo dele, né? Então o perverso ele tem uma ideia, ele investe, né, constantemente na sua onipotência, né? Ele perverte as regras e o desejo o prazer, na verdade, do perverso vem justamente em subverter as regras, em fazer valer as suas próprias regras. Não importa o que é certo ou errado, não importa o que é aconselhável ou não, mas sim que o que foi desejado por ele possa predominar, né? Então, o superego do perverso, né? Muitas pessoas perguntam assim, então ele não tem superego? Não, não é que ele não tenha superego, mas o superego do perverso, ele não adquire uma posição de gerar culpa, né? De tentar refrear o id ali frente ao que ele está sentindo, frente ao que ele está vivendo. Então, os desejos, eles podem circular livremente, né? Visando o seu próprio prazer, né? Ele faz a tentativa dele é de fazer a fantasia dele, né, virar realidade. Ele fetichiza o outro pro seu próprio prazer. Dei uma enrolada, mas eu acho que vocês entenderam o que eu tentei dizer. Então, existe, né, uma discussão assim muito grande em relação ao manejo do perverso, né? Porque, como eu disse para vocês, em geral eles não comparecem muito à clínica e quando eles vão também tem muito uma posição de tentar tirar um gozo ali do sofrimento do analista, do desconforto do analista, né? Então, existe um pouco essa posição e isso ainda é uma coisa muito discutida, muito pensada, né? Existem analistas que realmente se opõem à clínica com a perversão e existem analistas que entendem que é possível você fazer uma clínica com sujeitos perversos. Camila fez uma pergunta aqui. O objetivo da análise na perversão seria frear essa realização desenfreada, caso ele procurasse uma análise? Sim, acho que caso ele procurasse uma análise, sim, Camila. Mas, no geral, acho que isso é uma coisa que não vai acontecer, porque a característica, né, principal ali do perverso é justamente sentir prazer em realizar o desejo dele, independente do que aconteça. Então, a Aline falou, né, do prazer na transgressão, exatamente isso que acontece. E Camila está perguntando se a perversão se aproxima da psicopatia. Sim, é porque a ideia da psicopatia ela é uma ideia muito mais psiquiátrica, né? Assim, é um diagnóstico, digamos assim, muito mais psiquiátrico, mas teria traços equivalentes se a gente tentasse fazer uma aproximação assim. Bianca está perguntando como analisar uma pessoa assim, como manejar. Então, Bianca, como eu falei aqui, essa realmente é uma situação, né? Trabalhar com a clínica, com um paciente perverso, é uma coisa que, no geral, não se comparece muito, né? No geral, não tem realmente uma procura, porque pela ausência de culpa, entende? Aquele sujeito, ele não é um sujeito que se implica nos atos que ele faz, diferente de um neurótico que tem uma vivência, se sente culpado, se sente angustiado, se sente ansioso em relação a algo, o perverso no geral não tem esse sentimento. Então, o impasse da psicanálise nesse quadro, nessa questão, é justamente como manejar. Eu acho que essa é uma questão que se coloca aí. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. A minha proposta era poder passar rapidamente, trazer pontos, né, rapidamente aí para a gente poder pensar sobre essas 3 principais estruturas clínicas, que são o que vai dar base ali para a gente pensar, né, posteriormente, talvez nas nossas próximas aulas,
Quando a gente pensa em neurose, a gente vai pensar em histeria, em neurose obsessiva, né, em fobia. Quando a gente pensa em psicose, a gente pensa em paranoia, em esquizofrenia, melancolia, né? Hoje tem o borderline também, que fica ali situado entre a psicose e a neurose, enfim. Então, pensar na neurose, na psicose e na perversão é o que vai dar base para a gente poder estudar as outras estruturas clínicas de uma forma mais aprofundada. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aí nos comentários se ajudou vocês de alguma forma, se foi útil, se deu para ter alguns insights, tirar algumas ideias, aprender alguma coisa, porque a minha proposta é estar iniciando, né, essas aulas, em poder estar trazendo umas aulas assim rapidinhas para vocês, é justamente poder dar umas ideias, né, porque eu acho que a psicanálise a gente precisa desse estudo constante. Ai, que bom, meninas. Fico muito feliz que tenha sido bacana. Vou fazer o possível para poder estar trazendo para vocês aí todas as segundas, meio-dia, uma meia horinha ali de aula para a gente poder estar pensando junto. Essa aula de hoje vai ficar, essa e todas as outras vão sempre ficar salvas aqui. Hoje, né, eu não consegui fazer a transmissão simultânea com o YouTube, mas a gente acabando aqui eu já vou colocar lá. E semana que vem, então, a gente já consegue fazer as duas juntas. Muito obrigada de coração mesmo por todos vocês que ficaram aqui comigo e que, enfim, estão comentando, que estão falando. Fico muito feliz que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque realmente esse é meu objetivo aqui com vocês. Então, um beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tá?